Boa noite a todos. Meu nome é Joel. Eu falo em nome do Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier, da cidade de Joinville, situado no bairro Vila Nova. Vamos falar um pouquinho hoje sobre arrependimento e reparação dentro da visão espírita. Antes de iniciar, como de costume, nas tarefas espíritas, vamos fazer uma prece. Pedir a Deus que esteja conosco, com todos aqueles que estão ouvindo essa conversa, essa palestra de hoje e aqueles que virão no futuro. Que Deus abençoe, ilumine e ampare a todos. Que aqueles que estiverem necessitados, que a sua necessidade seja atendida conforme o merecimento de cada um. E a tua vontade, Pai, é o que te pedimos. Que assim seja. Bem, amigos, como disse, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o tema proposto pela Coordenação de Estudos do Departamento Doutrinário da Casa, arrependimento e reparação. Quantas vezes nós nos arrependemos daquilo que fazemos? Pequenas coisas do dia a dia, uma palavra dita mal, algo que nós escutamos diferente daquilo que a pessoa disse, quando nós ouvimos mesmo os nossos semelhantes com o amor que cada um deles merece. E como reparar esses pequenos enganos e às vezes não pequenos que cometemos no dia a dia? É sobre isso que iremos falar hoje. As bases doutrinárias que utilizarei na minha fala, na minha conversa, nessa palestra, feito de coração, é o Livro dos Espíritos, o livro Fonte e Vida e o livro O Consolador. Arrepender-se tem a ver com o reajuste com as leis divinas. Quando nós fazemos alguma coisa a alguém ou até a nós mesmos e depois percebemos que não era aquilo que nós deveríamos ter feito, que nós erramos, nós equivocamos, por desconhecimento ou com conhecimento mesmo, mas muitas vezes os erros que cometemos ainda nos constituem prazer e erramos mais uma vez. E quando continuamos errando, nos arrependemos. E aí começa todo o processo do arrependimento, do remorso, muitas vezes da culpa, e a culpa é um sentimento maligno, um sentimento que faz mal para os nossos corações, muitas vezes se instalando em nosso pensamento continuamente e possivelmente, se isso permanecer, transformando-se em doenças psicossomáticas, ou seja, aquelas que vêm da mente para o corpo e muitas vezes os médicos aqui da Terra não conseguem perceber, apontar o que está acontecendo, pois que nada físico é, além da nossa própria força do pensamento. Para nós percebermos o erro, nós temos que conhecer a definição de bem e de mal. O bem é aquele que segue uma regra de bem proceder. O bem é aquele que está de acordo com as leis divinas. E as leis divinas, embora sejam um ensinamento mais utilizado dentro do movimento espírita, está na nossa consciência, independente da religião que adotamos hoje. Fazer o bem muitas vezes significa fazer aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós mesmos. E o mal, por consequência, é exatamente o contrário. É aquilo que nós não gostaríamos que fizessem a nós mesmos. Então, o bem e o mal, essa noção independe de conhecimento. Quando eu penso em fazer alguma coisa a um irmão, a um conhecido ou desconhecido, um amigo ou inimigo, volta aquele pensamento. Será que eu gostaria que fizessem para mim? Será que eu gostaria que um irmão agisse da mesma forma como eu estou agindo hoje para comigo? E muitas vezes, quando eu ajo com impaciência, com intolerância, com desamor, com raiva, com ódio, às vezes, e quando temos o conhecimento, quando conseguimos esse conhecimento, às vezes nos arrependemos. E aí, o que fazer? Como reparar esse erro?
pois que é um ciclo que nós vivemos constantemente, todos os dias, com pequenos equívocos, pequenos erros. Lembrando a fala de Santo Agostinho na questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando nos recomendava que fizéssemos um balanço do dia a dia, se fizemos algo ou deixamos de fazer algo contra ou a favor do nosso semelhante e que não poderíamos ter feito ou deixado de fazer. E se for possível, ele continua ainda na sua fala, tem como reparar? Dá para ir lá conversar com o nosso amigo, inimigo, afeto ou desafeto e pedir desculpas ou perdão? Nesse processo de pedir desculpas e perdão, faz parte da reparação. Boa noite, Célia. Boa noite, Cláudia. Sejam todas bem-vindas. E aos demais que estão entrando e eu não vi ainda. Isso tudo faz parte do processo de aprendizado nosso. Todos nós erramos, todos os dias, pequenos erros. Mas quando nós percebemos esse erro, esse equívoco, esse engano, já é uma grande vitória. Nós percebemos que estamos cometendo erros, mas já estamos percebendo. Há pouco tempo nem sequer percebíamos isso. Fazíamos sem sentir, sem perceber que estávamos ou estamos magoando nosso irmão, nosso amigo. Então, a partir do momento que vem o arrependimento, como repará-lo? Aí cabe a cada situação nós pensarmos. Bom, se eu fiz algo de errado, primeiro passo, reconhecer o erro. A gente sofre muitas vezes em reconhecer o nosso engano, o nosso erro. E o segundo passo seria pedir desculpas, perdão para si mesmo ou para com o nosso próximo. E o terceiro passo é reparar esse erro, esse equívoco. E eu reparo, pode ser de todas as formas possíveis, mas principalmente em fazendo ações no bem, seja para o nosso irmão, nosso amigo, ou para outra pessoa, se aquele irmão, amigo, não aceitar as nossas desculpas, pois que em eu pedindo perdão, a minha parte está parcialmente feita. Se ele vai aceitar ou não esse perdão, isso é um problema dele, digamos assim. A minha parte, depois de pedir o perdão, é reparar. E aí vai se medir o dano que nós causamos e como repará-lo. Lembram do credor compassivo? Não foi no credor compassivo, foi em uma outra parábola. Foi do credor compassivo, sim, que ele prometeu, foi Zaqueu. Zaqueu, quando Jesus foi à casa dele, é que às vezes dá um nó. Zaqueu, quando Jesus visitou, disse que a graça entrou no lar dele e que ele iria restituir todos aqueles que ele havia causado dano em maior proporção ainda do que o dano causado. Então é isso que nós devemos fazer, buscar reparar o nosso dano, o nosso erro, o nosso equívoco. E mesmo para nós mesmos, o que eu estou fazendo comigo que não é adequado? Eu estou bebendo, estou fumando, eu estou falando mal da vida do outro continuamente, com o próximo perto ou não, estou me alimentando em demasia, além da necessidade que o meu corpo requer, e tantas outras coisas, pequenas até, mas que constituem um erro, um engano nosso, que nós estamos ferindo este corpo, nós estamos agredindo, seja fisicamente com os alimentos, ou psiquicamente pensando e fazendo ações mentais que nos causam mal, assistindo filmes que nos causam emoções não tão boas assim, até por conta de que, quando nós sintonizamos energias negativas, nós atraímos energias negativas do universo. Isso é conhecimento comum, nem tanto só do movimento espírita. O espiritismo nos traz isso com um pouco mais de claridade, de lucidez, mas todos sabem que a energia que nós vibramos vai e volta para nós com igual ou maior intensidade. Então, temos que rever e ver os nossos movimentos de todos os momentos do dia para errarmos menos, buscar aceitar mais. Dentro dos pensamentos que eu busquei em O Livro dos Espíritos, há uma parte, terceira parte no capítulo 2 de O Livro dos Espíritos, da Lei da Adoração, onde o Allan Kardec, codificador da doutrina espírita,
E essas perguntas estão dentro do Livro dos Espíritos, a questão número 658, onde Kardec pergunta aos espíritos benfeitores se agrada a Deus a prece. E eles respondem com essa lucidez: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Mas não creais que o toque a Deus, a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, de sua parte, um sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então a palavra-chave nessa questão toda que eu li é o arrependimento. Lembram de Jesus quando falou dos irmãos que estavam orando na sinagoga, o fariseu e o publicano, que um batia no peito dizendo que era melhor e maior e comparando-se com o outro? Aquilo foi um engano. Eles não estavam arrependidos dos seus erros, dos seus equívocos do dia a dia. Eles estavam se vangloriando por estar ali orando. Quando essa conversa com Deus deve ser a todo instante, e não só por palavras, mas por ações. A verdadeira oração é estar em ação no bem, evidentemente, né? Isso é que nos aproxima de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que quer a nossa evolução, e ela vai acontecer. Não importa o tempo que isso leve, nós vamos evoluindo, errando e aprendendo. Hoje já reconheço meus erros, ótimo, maravilha. Buscar errar menos e não errar mais são os próximos passos. Bem mais lá na frente, na parte 4ª do capítulo 2 das penas e gozos futuros, expiação e arrependimento, que é quase o tema da nossa palestra de hoje, arrependimento e reparação, a questão 990 nos reporta assim, a pergunta feita aos espíritos: o arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? Quando que nos arrependemos efetivamente? Quando estamos aqui, nesse plano, ou quando estamos em espíritos? E a resposta dos espíritos benfeitores foi que no estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Então, quando eu faço alguma coisa que não posso ou não devo, eu sei que não devo ou não posso. É uma escolha minha fazer o bem ou o mal. E aí, esse arrependimento vem, e como disse, nós devemos, assim que tivermos essa lucidez do arrependimento, buscar reparar o erro ou o dano que causamos, como comentamos há pouco. Qual a consequência, na questão 991, qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz, e por isso aspira uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Agora veja só, nós espíritas e outras religiões acreditam na reencarnação. Quantos erros nós cometemos desde o nosso nascimento até a idade que estamos hoje? Pensa que uma vez só nós conseguiríamos nos redimirmos, nos reajustarmos, nos readequarmos com a lei divina? Pequenos erros que nem sequer percebemos. Para nós quitarmos só os débitos desta encarnação, precisaremos de mais outros e outros momentos. Então é isso que os espíritos disseram a Kardec, e para nós, por consequência, depois com o conhecimento, a leitura do Livro dos Espíritos e o estudo, que o maior desejo do espírito quando chega arrependido no outro plano, na dimensão espiritual, é o de voltar para esse mundo ou para outros que Deus permita, para novas experiências e buscar acertar. Por isso que volta e meia eu uso essa fala de que esta oportunidade que temos hoje, de estarmos aqui, livres, plenos, lúcidos, estudando e aprendendo, tendo contato com ideias novas. O Livro dos Espíritos tem 150, 160 anos, então são ideias novas ainda, mas que trazem na sua essência o ensinamento de Jesus. O ensinamento de Jesus é claro: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós fizéssemos só isso, seria suficiente. Não nos arrependeríamos das nossas ações para o outro, para consigo próprio, porque não cometeríamos o mal.
aquilo que nos afasta de Deus. Tantos casos que temos nas histórias, mesmo as anônimas, mas eu citarei algumas mais conhecidas para que nós reflitamos, como o arrependimento modificou a vida de Paulo, quando no encontro com Jesus, ele que mandava e muitas vezes provocava a morte dos irmãos cristãos, porque naqueles momentos ele acreditava que estava fazendo o que era correto, e quando se encontrou com Jesus, pensa a mudança, o arrependimento que ele passou, e do arrependimento à ação, perguntando em seguida ao Cristo, pleno, brilhante nas areias do deserto, o que queres que eu faça? Né? Então, o que Deus quer que nós façamos? Que nós amemos os nossos semelhantes. Seria tão simples, tão fácil. Boa noite, Silvio. Boa noite, Gláucia. Sejam bem-vindos. Tão fácil. A parábola do filho pródigo, quando ele se afastou da casa do pai e passou fome e frio, e lá com os porcos, pensando que os porcos comiam melhor que ele. Olha o arrependimento que bateu no coração dele de abandonar. E nós abandonamos o caminho correto? E nós nos arrependemos já? É um belo exemplo do arrependimento contado nas histórias do Cristo. Tantos ensinamentos que ainda tem dentro das parábolas dele, dos ensinamentos, das parábolas, das histórias que ele contava. E o irmão Judas, que crente que estaria mudando a história daquele povo hebreu, onde o Cristo seria o libertador do povo, mas para eles o libertador do povo na matéria, no poder transitório da terra, dos exércitos, das forças, pois que o próprio Cristo disse a Herodes que se o reino dele fosse desse mundo, ele teria exércitos a seu dispor. Mas não, o reino de Jesus é outro. É o reino de paz, é o reino de Deus, do amor. E o nosso irmão Hitler, né, que queria fazer com seus movimentos uma nova Alemanha fortalecida. A comparação entre esses três aspectos traz-nos a ideia da intenção que cada ação nos move. Muitas vezes, por nos equivocarmos nos nossos julgamentos, tomamos a ação incorreta. Mas faz parte. Vocês lembram quando começaram a andar? Quanto tropeçavam? Quanto caíam? Quando começaram a falar? Balbuciando? Quando começaram a dirigir? Quantas vezes o carro morria? É assim que nós somos na nossa caminhada evolutiva. Nós estamos ali ainda. Mal saímos do estado primitivo, temos a lucidez hoje, porque já estamos há muito tempo criados por Deus, nosso Pai. Diz André Luiz em seus livros, que é perto de 1,5 bilhão, 1 bilhão e 500 mil anos desde a nossa criação. Então, a nossa perfeição vai chegar, pois que faz parte de uma lei de Deus, uma lei divina, a lei do progresso, onde todos nós chegaremos na evolução relativa, né? Perfeição relativa, pois que perfeito, absoluto é Deus. Então, o meu reforço é para que nós pensemos no arrependimento, na mudança das nossas atitudes, mas nunca fiquemos nos culpando pelo que nós erramos. Quem vive do passado é museu. Vamos tocar a bola para frente, falando português claro, tocar a bola para frente e mudar. A partir de hoje, se não mudamos ainda, com as nossas ações. Nesses encontros e desencontros dos nossos momentos em que vivemos, nós acertamos muitas vezes também, mas a nossa tendência
a pensar mais no que nós fizemos de errado, muitas vezes nos faz mal, nos deixa para baixo. Não, a gente já errou e já acertou. É assim mesmo, normal. Vamos em frente. Vamos, baseados no pensamento da palestra de hoje, dentro do arrependimento e de reparar os erros que cometemos, vamos nos mudar, nos modificar a cada dia. É possível, é só nos querermos. Os espíritos dentro da codificação nos dizem que muitas vezes falta só a vontade para que o mal não sobreviva mais aqui na Terra. Falta só a nossa vontade. E essa vontade é mínima. É só nós queremos. Eu selecionei uma página do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, intitulada, é a lição número 83, intitulada Avancemos Além. Eu vou ler o preâmbulo, a abertura dela e uma parte aqui que me chamou mais atenção. Essa citação está no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Quem disse foi Paulo. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Aceitar o poder de Deus, guardar certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constitui fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. O aluno que não se retira nos exercícios do alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. O que ele quer dizer com isso? Que não basta conhecimento. O conhecimento é fácil, é pegar os livros e ler, seja qual for o conhecimento, qualquer conhecimento que você quiser, que nós quisermos, podemos adquiri-lo. O conhecimento da doutrina espírita, você estuda, aprende, lê as obras básicas e as complementares, tranquilo. 3 anos, 4 anos, o tempo que você quiser. A gente continua estudando desde sempre, mas o conhecimento básico, pelo menos, é esse aí. É a doutrina, os livros, as obras básicas, as obras complementares, e você tem o conhecimento. E aí? O que você faz com esse conhecimento? Deixa ele jogadinho lá debaixo da cama? Pega para ir no centro espírita, ou se a tua ideologia for outra, se for a Bíblia ou se for outro livro que você leia. Porque os livros, a Bíblia, o Corão e tantos outros, trazem a verdade. E a verdade é uma só. A essência das doutrinas, pelo menos as que eu tive um pouco de acesso, as ocidentais aqui mais perto, é Deus, um Criador, seja o nome que você queira dar a Ele, e fazer o bem. Com outras palavras. Mas é isso aí. Então, o conhecimento é fácil. Mas agora vamos colocar em prática esse conhecimento. E aí, novamente, a frase que eu já citei. O que nós temos que fazer? Amar. Deus, nós mesmos, nosso próximo. E amar constitui ter paciência, ter tolerância, compreender, perceber as diferenças que cada um de nós temos, pois que somos todos iguais e diferentes. Iguais por fora, mais ou menos ainda, né? Pois que muda cores e formas. Mas por dentro nós somos um universo. E cada um é diferente do outro. Nós vemos um grande equívoco hoje na não aceitação da diferença, mas a diferença está aí. E somos nós mesmos que precisamos dar o exemplo do acolhimento, da aceitação, do respeito. Boa noite, Elisete, seja bem-vinda. É isso que Emmanuel fala, André Luiz fala nesse livro, nessas citações que eu coloquei há pouco, que o conhecimento
é que é o importante. É importante, mas a prática. Imagina você um engenheiro que estuda, ou um médico que estuda muito mais em questão de tempo, né? 10 anos. Acaba a faculdade e vai para casa dormir. O que adianta? Ou tantas outras coisas que nós aprendemos e não colocamos em prática. Os ensinamentos do Cristo, seja em qualquer ideologia que nós estivermos, é a mesma coisa. Não tem valor. E aí a nossa consciência vai proporcionar a nós aquele arrependimento que nós estamos falando desde o começo. Puxa vida, o que eu fiz com os talentos que Deus me deu, pois que eu sei falar, pois que eu sei escrever, pois que eu não sei, mas você pode saber. Bordar, cozinhar, fazer um lanchinho para um amigo que está ali passando fome na rua. Tão pequenas coisas, mas para quem recebe é tanto. A fome está ali, batendo na porta, batendo na nossa porta. E aí? E quem me diz que aquele irmãozinho que está ali acreditando, como nós acreditamos na reencarnação, que aquele irmãozinho que está ali batendo na nossa porta não foi um pai nosso, um irmão, um filho, em outro momento, pois que nós vivemos e revivemos próximos muitas vezes, tantas outras não na mesma família, mas como um amigo, como um conhecido, pois que você já não teve essa impressão? Nossa, como essa pessoa é legal, é bacana, e você está vendo ela a primeira vez? São espíritos amigos que se encontram novamente pela vontade de Deus, para que juntos acertem e caminhem mais um pouco na jornada evolutiva, buscando o aprendizado mútuo. No livro O Consolador, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, eu separei 2 questões também. Essas eu vou ler nominal e integral, que são menores para facilitar. O remorso é uma punição? Pergunta, né? O remorso é a força que prepara o arrependimento. Como este arrependimento é a energia que precede o esforço regenerador, a ação no bem. Choque espiritual nas suas características profundas, o remorso é o caminho para a luz, através do qual recebe o homem a cooperação indireta dos seus amigos do invisível, a fim de retificar seus desvios e renovar seus valores morais na jornada para Deus. Então, o arrependimento, o remorso, é uma bênção para nós. Pois que imagina que você não sentisse dor. Põe o dedo ali na tomada e deixa lá, e não sente dor. Você vai derreter até o último órgão. Então, o arrependimento, o remorso, assim como a febre, assim como constitui um aviso para nós que as coisas não estão bem. Mas, novamente, não transforme o arrependimento em culpa. O arrependimento é uma coisa positiva. O remorso é uma coisa positiva. Mas para que você reaja, busque uma nova ação, a reconciliação. Jesus disse claramente, reconciliai-vos com o vosso adversário, enquanto há tempo. O tempo qual é? É esse que nós estamos agora. Pois que os nossos credores de outros momentos estão aí, no centro espírita, na igreja, no seu trabalho, na sua casa. Estão ali os nossos credores, os seus credores. Pois que Deus, em sua infinita sabedoria, nos une e nos proporciona que nós nos amemos, que nós retifiquemos os nossos erros do passado, através da tolerância, da paciência, aquilo que eu citei tudo de novo. Né? Mas é tão fácil, tão simples. Na questão 244 do mesmo livro Consolador, ele pergunta assim: existem lugares de penitência no plano espiritual? E acaso
Poderá haver sofrimento eterno para os espíritos inveterados no erro e na rebeldia? Aí a resposta, né? Considerando a penitência em sua feição expiatória, existem numerosos lugares de provações na esfera para vós invisíveis, destinadas à regeneração e ao preparo de entidades perversas ou renitentes no crime, a fim de conhecerem as primeiras manifestações do remorso e do arrependimento, etapas iniciais na obra da redenção. Quanto à ideia do sofrimento eterno, se houvesse espíritos eternamente inveterados no crime, haveria para eles um sofrimento continuado, como seu próprio erro. O pastor, porém, não quer que se perca uma só das suas ovelhas. Dia virá em que a consciência mais enegrida experimentará, no íntimo, a luz radiosa da alvorada do seu amor, do amor de Deus, né? Então aqui tem vários pensamentos interessantes. Outras ideologias creem em um lugar, por algumas denominadas inferno, onde os seres, onde nós, que não fizemos o bem de uma forma mais abrangente, iríamos ficar lá eternamente. Os espíritos maus, as pessoas más, né, iriam ficar lá eternamente. Então, que Deus seria esse que proporcionaria um castigo eterno pelos erros, enganos, equívocos de uma só existência? Aí dois conceitos: a adoração das penas e a reencarnação, né? Por isso que nós cremos tanto na reencarnação, pois que uma encarnação só não é suficiente para que nós atinjamos a evolução que esse planeta comporta. Então, esses lugares existem, mas não exatamente da forma que nós conhecemos como inferno. Existem lugares de sofrimento. Como aqui na Terra existem lugares muito ruins. Por exemplo, não tem água, não tem luz, não tem internet. Para nós são coisas bem desagradáveis. Não tem estradas, não tem alimentos. E as pessoas sobrevivem. Sim. Boa noite, quem está representando o Centro de Estudos. Refletir sobre as nossas escolhas, exatamente. E eu escolho, desde a camisa que eu vou colocar de manhã cedo, até se eu vou amar ou não amar aqueles que encontro pelo caminho. Né? Mas ele põe aqui que todos, mesmo aquele com a consciência mais denegrida, aquele mais perverso, conhecerá o amor de Deus. O amor de Deus está ali do lado dele, ele ainda não percebe. Mas está ali. Um dia ele vai se encontrar. Aquela ideia de o fim do mundo é para esses irmãos que estão voltados ao mal ainda. Aqueles irmãos que estão roubando, matando, são os crimes mais graves, digamos assim, né? A maior parte da nossa humanidade não é má. Aqui nós temos regiões, estou falando de Joinville, Santa Catarina, aqui nós temos regiões, e assim nas outras cidades médias e grandes tem, né? Nós temos regiões aqui que tem problemas, bastante problemas. Mas numa comunidade que eu estou pensando, não vou falar porque não é o caso, devem morar lá umas 30 mil pessoas, mais ou menos. E não são todas más. Quantas são realmente más? Que matam, que violentam, que assassinam? 1%? 300 pessoas? Então, às vezes as pessoas são só mal orientadas, não que sejam más realmente. E mesmo estas, se precisarem ir para outras oportunidades em outros locais, como é o que nós acreditamos, em algum momento conseguirão se arrepender, voltar ao caminho do Pai.
como falamos desde o começo, o arrependimento se dá quando nós fugimos das leis de Deus. E as leis de Deus estão na nossa consciência. Independente de qualquer coisa, eu sei que eu estou fazendo. Eu sei que as minhas escolhas estão erradas. Falta só mudar a minha forma de agir e reagir sobre esses momentos. Para encerrar, não sei se a tia Célia está vendo ainda, acho que ela vai gostar disso. O primeiro livro de André Luiz, de Chico Xavier, é Parnaso do Além Túmulo. E eu gosto muito de poesia, apesar de que não tenho essa capacidade de memorização. Então eu vou ler para vocês uma poesia que eu selecionei para esta noite, psicografia de Chico Xavier, e o espírito que ditou essa mensagem foi Marta. Jesus. Jesus foi na Terra a mais perfeita encarnação do amor divino. E ainda hoje, nos dias nos dias amargurados que transcorrem, é para a humanidade a promessa da paz, o manto protetor que abriga os aflitos e os infelizes, o pão que sacia os esfomeados das verdades eternas, a fonte que desaltera todos os sofredores. Apegai-vos a Ele, cheios de confiança. Ele, Jesus, é a misericórdia personificada, o jardineiro bendito, que jorra no coração dos transviados do caminho do bem as sementes do arrependimento, que hão de florir na regeneração e frutificar na perfeita felicidade espiritual. Ouvi a sua luz, no silêncio da consciência que vos fala, do cumprimento austero de todos os deveres cristãos. E um dia descansareis reunidos, ligados pelos liames inquebrantáveis da fraternidade além da morte, à sombra da árvore luminosa das boas ações que praticastes, longe das lágrimas do orbe obscuro, dos prantos e das provações remissoras. Eu achei muito bonita. Não vou fazer análise da poesia porque não cabe. Mas ela nos reporta, não é análise, tá? Mas ela nos reporta a que nós lembremos dos ensinamentos do Mestre. Emmanuel diz que aquele que teve contatos com uma página sequer do Evangelho, da Boa Nova, já está comprometido. Abra a Bíblia, o Evangelho. Eu duvido que você não encontre ali um ensinamento que diga para você fazer o bem. É esse o pensamento que eu queria trazer para nós mesmos, pois que sempre, que nós, obrigado, Célia, que nós nos propomos, que nos propõe uma fala, um texto, um tema, ele cai como uma luva pra gente. Eu não sei mais do que vocês. Eu apenas li e estudei um pouco. Mas esse tema foi muito oportuno. E a gente aprende muito. Eu escutei falas do Divaldo, do Haroldo, não peguei nenhuma hoje. Enfim, tem outros irmãos que têm mais conhecimento para aprender, para refletir junto. E eu espero que realmente eu tenha conseguido trazer uma reflexão para nós e que nós busquemos aproveitar esta oportunidade que Deus nos concede. Nunca é tarde para nós nos modificarmos. Nunca é tarde para voltar ao caminho do bem.
Na dúvida, fica a dica. E se fosse eu? Eu ia gostar? Simples assim. E a segunda frase, né, que um amigo nosso cita muito na casa que frequentamos, amai-vos. Essa palavra é muito forte. Amai-vos. Meus queridos, vou fazer a prece final. Agradeço pela paciência, pela oportunidade e espero, de coração, ter contribuído um pouquinho para as suas reflexões. Obrigado. Obrigado, Pai, por esse momento que nos permitisse estarmos aqui, lúcidos, plenos, buscando levar um pouquinho do que aprendemos para os nossos irmãos. Que os lares dos irmãos que estão ouvindo agora e que ouvirão no futuro, através dessa maravilha da tecnologia que permitisse estar entre nós para espalhar o amor nos corações, que sejam amparados, abençoados, e que o seu coração se encha de amor. Obrigado, Pai. Que assim seja. Meus queridos, boa noite. Permaneçam no bem. Semana que vem, a Casa Espírita, Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier, reabrirá suas portas, respeitando todas as normas de prevenção a essa pandemia que ainda permanece, mas compreendendo, obrigado, Célia, compreendendo a necessidade nossa de trabalho e dos irmãos que precisam de atendimento, sejam encarnados e desencarnados, acreditamos que é a atitude correta a de voltarmos. Então, na próxima quinta-feira, é claro que nossa casa é pequena, ainda assim o número de lugares será reduzido cumprindo as regulamentações, mas estaremos lá, se Deus nos permitir. Uma boa noite, fiquem com Deus.